noite, então, mais uma vez. Essa música da existência divina eu selecionei justamente para poder correlacionar com o nosso estudo de hoje. Porque ela lembra para a gente que a nossa existência é divina, que ela é primordial aos olhos do Pai. Esse Pai que nos concebe como seres únicos, cada um daqui como um ser único, um ser especial, que contém dentro de si a centelha divina, esse amor imenso de Deus está dentro de nós. E Ele tem objetivos muito claros para todos nós, muito claros. Ele se empenha, dedica, nos apoia nessa jornada para que a gente alcance esses objetivos. Mas será que os nossos objetivos são os mesmos dos objetivos de Deus? Final de ano, né? Última palestra, daqui a 2 dias estaremos nessa transição de 2022 para 2023 e é costume a gente fazer uma retrospectiva, avaliar o ano que se passou, verificar se a gente alcançou os objetivos que a gente almejou. Aí tem gente que faz as listinhas, né? O que quer alcançar, o que quer ter de objetivos, é um emprego, é um carro novo, é passar no concurso, é aposentadoria, é fazer um estudo novo, fazer uma viagem. Então cada um vai fazendo a sua listinha do que quer conquistar naquele ano e no final a gente faz essa avaliação. Consegui? Ai, não consegui. Como disse a leitura, preciso trabalhar mais, preciso me empenhar mais, sair da zona de conforto, dessa vez eu vou conseguir, vou me dedicar mais. E a gente renova as nossas listas, às vezes a gente percebe que não tinha tanta importância, dessa vez eu acho que eu nem vou incluir mais na minha lista, já perdeu a importância para mim, vou colocar coisas novas. E aí eu pergunto a vocês, esses objetivos terrenos que nós temos, eles são os mesmos que os nossos objetivos espirituais? Aqueles que a gente entra aqui e coloca nas orações? Não. A gente costuma separar. Nas nossas orações a gente pede, eu quero paciência, eu quero uma vida melhor. E até mesmo nos desejos que a gente faz, nas felicitações, a gente inclui que tenha saúde, que tenha amor, que tenha esperança, que tenha paz, que tudo isso você conquiste como um milagre. Né? Que no dia 1º tudo isso caia numa caixa de presente para você, uma caixa cheia de saúde, de amor, de esperança, de paz, como se você recebesse de fora para dentro tudo isso. E o que a gente coloca como objetivo para a gente alcançar? As outras coisas. O emprego, o trabalho, o carro, ser sócio da empresa, iniciar um negócio novo. Aí a gente faz o nosso empenho, o nosso trabalho, porque a gente sabe que depende da gente. Os espirituais a gente deixa por conta dos amigos, a gente só faz o pedido. Eu quero conquistar isso, me ajuda, por favor, me fornece, pronto. É isso que geralmente a gente faz. Às vezes a gente lembra de fazer diferente, mas geralmente é isso que a gente faz. E nesse momento que a gente vai começar um ano novo, a gente precisa começar a olhar os nossos objetivos de uma forma diferente. Eu espero que daqui a 2 dias a gente mentalize os nossos objetivos de uma forma diferente. É errado eu pedir um emprego novo, uma sociedade, um novo negócio, um novo carro? Será que isso é um problema? Não. Vamos ver aqui no Evangelho por Emmanuel, onde Emmanuel comenta o Evangelho de Lucas, no trechinho chamado Civilização e Reino de Deus. O trechinho de Lucas é assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Isso está em Lucas, no capítulo 17, versículo 20. E Emmanuel então vem comentando esse trecho do Evangelho de Lucas. E ele fala assim: a terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas, à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço, por agrupamentos de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força, a força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene. O automóvel ganha tempo e curtas distâncias. A imprensa, a rádio e televisão interligam milhares de criaturas num só instante, na mesma faixa de pensamento. A escola abrilhanta o cérebro
técnica orienta a indústria, os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança. O comércio, sabiamente dirigido, atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante de civilização impecável? Será que podemos considerar que diante de tantos avanços tecnológicos, tanta modernidade e agora muito além do que quando esse texto foi escrito, será que a humanidade não alcançou seus objetivos? Vamos ver? Ele fez essa pergunta e ele foi verificar na discussão dele a pergunta número 793 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E a resposta dos Espíritos foi: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Por que vos alojais e vestis melhor do que os selvagens? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Primeira fase da civilização. Então, em nenhum momento, Emmanuel fala, ou os Espíritos respondendo a Kardec, que a gente está indo no caminho errado. Não diz que a gente está se desviando dos nossos objetivos, mas diz que a gente apenas percorreu a primeira fase da civilização. Porque lá no capítulo 25 do Evangelho, se fala bastante sobre trabalho, como teve na leitura de agora. Buscai e achareis, trabalha e produzirás. E quanto mais você trabalha, mais você coloca em ação as forças da inteligência. E quanto mais você desenvolve a inteligência, melhores as condições de trabalho. E quanto mais trabalha, mais você conquista, mais você busca, mais você corre atrás do que você precisa alcançar, dos seus objetivos, sejam de Deus ou sejam seus próprios terrenos. Mas você será filho das suas obras, terá conquistado. E esse desenvolvimento intelectual, ele é o início do processo. Primeiro o homem, ele tende a buscar as necessidades do corpo, as necessidades fisiológicas, a manutenção desse corpo vivo, porque é o nosso instrumento de trabalho, e isso é necessário, é essencial. E depois que isso já é conquistado, ele começa a buscar as necessidades espirituais, as necessidades morais. Então é um processo evolutivo, não é um caminho diferente, errado, mas é um processo. E quando a gente desenvolve a inteligência, a gente desenvolve uma das nossas asas. A outra a gente precisa desenvolver ainda. É com a inteligência que a gente consegue entender o que é certo e o que é errado. O que é o bem e o que é o mal. Posso fazer escolhas melhores, ampliar meu livre-arbítrio, ter mais responsabilidade em relação ao meu livre-arbítrio, porque já tenho condições de raciocinar, de refletir, de entender. Eu já estou preparando o meu solo, deixando ele mais fértil para novas sementes poderem germinar. E às vezes um conhecimento que já passou pela minha existência a vida inteira, ou várias vidas, só agora ele faz sentido verdadeiramente. E a gente conquista isso pela inteligência. A própria volitação no mundo maior, ele comenta que ela depende da inteligência. E que até espíritos que agem no mal, eles também conseguem volitar, se forem muito inteligentes, mas conseguem alcançar voos altos apenas quando tem o amor envolvido. Então são as duas asas, a inteligência e o amor, a inteligência e a moral, as virtudes, para a gente conseguir voar realmente alto, para conseguir realmente alcançar novos patamares. Então, a inteligência vai esclarecer esse espírito. Tem um trechinho que eu acho que você já deve ter ouvido, que eu volto e meia eu falo isso em palestras, independente do tema, se eu acho um gancho, um trechinho que me marcou muito no mundo maior, em que André Luiz ele está acompanhando com Calderaro uma
discussão de um encarnado com um desencarnado. O encarnado estava desdobrado e eles estavam discutindo, e ele estava quase sendo uma vítima, né, do irmão que estava desencarnado. E ele foi ficando muito aflito, querendo se meter na confusão, esclarecer, tentar não permitir que aquela briga acontecesse. E ele fala: Calderaro, a gente não pode ir lá conversar com eles, tentar esclarecer. E o Calderaro, que era orientador do André Luiz, que já estava um pouquinho mais avançado nos seus estudos, eles falam assim, Calderaro diz para ele: André, nós falaríamos em vão, porque nós ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor só corre por dentro. Isso me marcou tanto quando eu li, não sei nem explicar exatamente pelo quê, mas sempre que eu posso, eu utilizo esse trecho de novo para ver se eu impacto mais pessoas como eu consegui me impactar. Porque a gente acha que a inteligência vai esclarecer, que a gente estudar, que a gente se dedicar é o suficiente. Mas se a gente não colocar a vibração de amor nesse estudo, nesse conhecimento, é em vão. Então, quem conseguiu realmente ajudar esses irmãos foi uma irmã que já tinha esse amor materno, a irmã Cipriana. E ela vem com todo o seu amor, acolhe aquele irmão como filho e consegue tocar o coração dele. Consegue atingir de forma profunda o problema. Porque falar seria algo de fora para dentro. Não mexeria com aquelas raízes. Não mexeria com aquela terra e deixaria aquela terra fértil. Então, a inteligência é necessária, mas é um caminho. O desenvolvimento material, tecnológico é necessário. Essa foi uma percepção minha, que eu deixo a vocês concordarem ou não. E até investigarmos mais, se vocês tiverem alguma informação a mais, vocês, por favor, me deem. Mas enquanto eu lia, eu lembrei muito de Nosso Lar, do Airbus, das comunicações com os telões, né, quando fala da imprensa que interliga de várias criaturas ao mesmo tempo, do automóvel que ganha tempo em curtas distâncias. E aí eu fiquei pensando naquela questão 368, não sei de qual não, tá? É que eu anotei aqui. Que fala do invólucro material, nosso corpo, nosso perispírito, de certa forma também, que vão servir como um vidro opaco que vai impedir o nosso espírito se manifestar. Então, o Allan Kardec pergunta, ele vai funcionar como um vidro opaco que impede a luz de atravessar? Sim, mas não só como um vidro opaco, mas como um vidro muito opaco. Como se fosse alguém tentando andar num charco lodoso, sem conseguir se movimentar. Então eu fiquei refletindo, será que esses avanços tecnológicos que fazem com que a gente chegue rápido no local, como se fosse uma volitação, que faz a gente comunicar o pensamento de forma rápida no WhatsApp. E antes a gente precisava de escape dentro da nossa residência, né? Se você saía de casa, você não tinha como se comunicar com ninguém. Tirando com exceção dela, né? Acho que todo mundo vivenciou isso. Você está na rua, você está comunicável. Para falar com alguém, você precisa estar na sua casa, no cômodo onde tinha o telefone fixo. E hoje em dia a gente se comunica como os espíritos evoluídos. Pensou, já comunicou. O outro já captou sua mensagem, já captou seu pensamento, de forma rápida, interligando vários. Então, será que esses avanços tecnológicos não reduzem um pouco essa limitação que o corpo material nos dá? Será que ele nos aproxima um pouco da manifestação que o espírito teria, ou tem, né? No plano espiritual, de uma comunicação mais rápida, de um deslocamento mais rápido, de uma manifestação de todas as suas habilidades de uma forma mais intensa do que a gente aqui restrito, onde só uma parte da nossa história fica acessível, só uma parte das nossas habilidades fica disponível. Então, isso foi um pensamento meu. Não sei se está correto, deixo o critério de vocês também para pesquisar, para retornar essa informação, mas eu fiquei pensando nesse sentido também, de que essa tecnologia não só é um caminho nesse processo evolutivo, como a André Luiz fala na evolução em dois mundos, em que a gente tem a evolução no plano espiritual acontecendo, e que os planetas estão amadurecendo, estão evoluindo,
E a gente tem a evolução material concomitante. A evolução das espécies, a evolução do ambiente em que esses seres vivem, da tecnologia, da modernidade. Essa evolução vai acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu volto a perguntar, que objetivos são esses que nós temos aqui? Por que estamos aqui? Para desenvolver tecnologia? Para evoluir. Emmanuel já deu essa resposta. Ali a gente alcançou a primeira etapa do progresso, um progresso incompleto. Porque a gente só conseguiu avançar nas necessidades materiais. Agora, naturalmente, a gente vai buscar as necessidades espirituais, o progresso moral, que aí sim a gente vai poder ser considerado como uma humanidade avançada, um progresso realmente verdadeiro. A gente necessita dessa etapa da nossa evolução moral, juntamente com essa evolução material. E nós estamos fazendo isso? Nós estamos focados nessa nossa evolução? Porque esses recursos tecnológicos, esses avanços, eles não são a finalidade, como nós vimos aqui por Emmanuel. Eles são um meio, um caminho para se chegar na verdadeira evolução. É um meio, é um caminho. Então, se eu faço na minha listinha, eu quero emprego, ótimo, mas qual o seu objetivo com esse emprego? Eu quero um carro novo, ótimo, qual o seu objetivo para conquistar esse carro novo? Eu quero ser sócio. Muito bom. Quero ser dona de uma empresa. Ótimo. Mas qual é o seu objetivo? E aí eu vou trazer para vocês 3 situações para vocês me ajudarem a refletir. Vamos imaginar, tudo inventado, tá? Por favor. Vamos imaginar. Então saímos daqui, nós vamos acessar as redes sociais e nós vamos verificar 2 companheiros nossos que não vieram para cá hoje. Não puderam estar aqui presentes por algum motivo. O primeiro irmão, nós vamos ver a foto dele. Neste exato momento que nós estamos aqui sentados, ele está com a foto no estádio de futebol, acompanhando o jogo. Todo feliz, sorridente, com a foto lá na torcida pelo time dele. O segundo irmão não veio para cá, mas estava na rua distribuindo sopa. E o que a gente viu na rede social foi uma selfie. Fez uma selfie junto com o irmão que estava recebendo ajuda, todo sorridente também, comemorando, escreveu um texto bonito, e a gente viu e pensou, não estava aqui na nossa reunião. A terceira pessoa, vocês não vão ver nada nas redes sociais, não postou nada. Mas vocês vão lembrar que ela estava aqui. Estava aqui na palestra, estava concordando, assinando com a cabeça, refletindo. E vocês viram que ela entregou uma cesta básica. Não é a pessoa que entregou o bazar não, tá? Que alguém trouxe a desculpa. Eu estou inventando tudo, por favor. Ela deixou uma cesta básica para uma irmã que veio receber. A gente viu, mas ela não postou nada nas redes sociais, não. Qual dessas 3 pessoas tem nos seus objetivos os objetivos mais próximos dos objetivos de Deus? Ok? A terceira? Terceira pessoa. Então vocês acham que essa terceira pessoa é quem está mais se aproximando de Deus dentro dos seus objetivos? Bom, então eu vou contar a história inteira, porque a gente pegou um fragmento, uma foto da rede social. Vou contar o contexto inteiro. O primeiro irmão, ele tem um pai muito pobre, que sempre sonhou em estar no estádio de futebol. Foi o sonho da vida dele. Ele mora lá no interior de Minas. E ele, sem dinheiro para trazer o pai para cá, ele trabalhou muito, trabalhou dia e noite para conseguir juntar um dinheirinho para realizar o sonho do pai. O pai já é idoso, não sabe quanto tempo mais tem de vida. E finalmente ele conseguiu. Mas o jogo era justamente na quinta-feira, na hora da palestra. Ele então assistiu a palestra numa outra casa naquela semana e foi realizar o sonho do pai. Ele nem gosta muito de futebol, mas o pai estava tão feliz de estar realizando aquele sonho. Foi tão difícil de conseguir juntar aquele dinheiro para trazer o pai, que ele postou aquela foto para os familiares do pai verem que estão lá em Minas, na torcida,
E ele postou aquela foto com o pai lá no campo de futebol. Vocês nem repararam que o pai estava do lado dele na foto, né? Vocês só olharam para ele. Mas o pai estava ali na foto, junto com ele, feliz, emocionado, chorando. Mudou de situação? O segundo caso, aquela irmã que estava lá distribuindo a sopa, ela faz isso há muito tempo. Ela nunca havia postado, tanto que vocês nem sabiam que ela fazia esse trabalho. Mas naquele dia, caso hoje, né? Ela sentiu uma emoção tão grande, que ela falou, não, eu não posso guardar essa emoção só para mim. Eu não posso, somente eu sentir o que eu estou sentindo, que é tão maravilhoso. Eu preciso incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Tem tanta gente precisando de comida, tem tanta gente precisando sentir essa emoção que eu estou sentindo agora. Eu vou tentar incentivar. Eu não gosto de fazer uma selfie, não, mas eu vou colocar. Mesmo que as pessoas me interpretem errado. Mas eu estou com bem boa intenção, Deus sabe disso. E ela colocou a foto lá. Para ver se mais pessoas se tocam no seu íntimo e fazem o mesmo trabalho. Mudou a situação? A terceira pessoa, desculpa a crueldade, gente, mas a terceira pessoa é a esposa do primeiro. E ela estava com tanta raiva dele ter juntado o dinheiro todo gastado com o pai dele, ao invés de ter saído com ela no shopping, que ela falou assim, que você vai gastar o nosso dinheiro todo no jogo de futebol e não vai à palestra. O que vão falar da gente? Eu vou falar para todo mundo que você estava lá no jogo de futebol e vou mostrar que eu sou melhor que você. E ela ficou na palestra sentadinha, concordando com tudo, para mostrar que dentro eu sou superior a ele. Eu não fui no jogo de futebol, não, eu estou aqui. Não falto nenhum dia. Estava aqui. Quem se aproximou mais de Deus? Os dois primeiros. Quem se afastou? Sabe a história, né, de cada um? A gente não sabe os objetivos de cada um. Exatamente, a gente pega um fragmento, a gente não conhece o íntimo. Quem se afastou mais de Deus? A terceira. A terceira? Eu não sei se foi a terceira, se foi a primeira, se foi a segunda. Mas eu sei que nós nos afastamos muito agora. Eu sei que nós nos afastamos mais do que a terceira, porque a gente ficou aqui analisando se um está mais perto de Deus ou não, se a ação dele foi uma ação boa ou ruim. Nós julgamos as ações dos outros. Tem uma historinha que fala, quando você está incomodado com o que os outros fazem, enche um copo de água bem cheio e anda com ele ao longo da sua vida. E foca nesse copo. E aí, se você foca muito nesse copo, você não vai nem ter tempo de prestar atenção no que os outros estão fazendo, porque você vai tomar tanto cuidado para não derramar nem uma gotinha desse copo, que você não vai nem ter tempo de olhar. É só uma forma didática de explicar, tá? Ninguém precisa sair daqui culpado, sentindo, né? Que julga os outros, não. Todo mundo julga, mas foi uma pegadinha cruel só para ficar didático. Ninguém precisa se sentir errado na situação, não, porque isso é normal de nós fazermos. Mas serve de alerta. Porque a gente tem esse costume realmente de fazer os julgamentos com pequenos contextos. E a gente não conhece o íntimo de cada um, a gente não conhece o que ele já avançou. Mesmo que esteja errado, talvez ele tivesse feito muito pior antes e já é uma vitória que aquela pessoa já está fazendo. E Deus sabe, nós não sabemos, mas Deus sabe que aquela atitude já é uma vitória muito grande. E os amigos espirituais estão felizes demais. Mesmo com essa irmã que estaria aqui para provar o marido, ela veio. De repente, antes ela nem tivesse uma resistência grande, uma religião, a gente não sabe, né? Talvez fosse uma vitória ela estar aqui presente. E aos pouquinhos aquele coração seria tocado, aos pouquinhos era no tempo certo de cada um. Cada um de nós tem um tempo certo para se modificar, para amadurecer. Então, gente, olhar para os nossos objetivos, não esquecer os objetivos dos outros então agora, porque a gente já entendeu que a gente não tem como analisar isso. Mas a gente tem como analisar os nossos objetivos. E isso é difícil, porque é um exercício
as nossas ações. Eu vou dar uma cesta básica. Eu vou arranjar um emprego. E a gente tende a separar os objetivos espirituais dos objetivos terrenos, como se fossem coisas separadas. Sendo que, na verdade, por que nós estamos aqui no plano terreno? Você já havia dito. Para evoluir. Então, nós, antes de virmos de encarnarmos, nós planejamos que contexto social nós estaríamos vivenciando, em que família, que elementos do nosso passado estariam vivendo conosco, que foram nossos amigos, ou que foram nossos tidos como inimigos, e com quem nós precisamos reparar as nossas dívidas. Nosso planeta funciona como um planeta de provas e expiações. Ele é um hospital e é uma escola ao mesmo tempo. Então, enquanto hospital, a gente vem para se tratar do que a gente fez no passado. A gente vem para expiar, para tomar o amargo remédio que vai nos curar das mazelas que a gente acumulou ao longo do tempo. Enquanto escola, a gente vai exercitar, vai trabalhar, vai aproveitar oportunidades como uma escola. Vamos ser testados, vamos passar por provas que vão nos permitir aprender para o futuro. Então a gente paga nossas dívidas do passado e a gente se prepara ainda melhor para o futuro. Então a gente vem aqui com um objetivo claro, que é resolver o que há de mazelas dentro de nós ainda que precisam ser transformadas em virtudes e para desenvolver virtudes novas. Esses são os objetivos terrenos e espirituais. Porque a gente vem para isso. A gente vem para ser sócio, a gente vem para ter uma empresa, a gente vem para ter dinheiro? Não. Mas é através disso que a gente conquista esses objetivos espirituais. É através do dinheiro que a gente recebeu, que a gente nasceu rico, não é o meu caso, o carro, o emprego, todas as oportunidades que vão surgindo na nossa vida são oportunidades terrenas para conquistarmos nossos objetivos espirituais. E a gente tende a separar. Se eu já consigo estar do lado de fora da minha casa, no estádio de futebol, por exemplo, tolerância com aquele irmão que é de um outro time, conseguir evitar uma briga entre pessoas de times diferentes, ser gentil, ser cordial, ser carismático, ser educado, dar preferência a quem tem alguma deficiência. Se eu já consigo botar em prática tudo isso enquanto eu estou num estádio de futebol, talvez eu não precise estar no centro, na igreja, no templo. A gente não precisa focar nos nossos objetivos espirituais enquanto a gente está aqui dentro. Agora eu vou esquecer o meu trabalho e vou focar aqui nas minhas virtudes. Aí a gente reza, pede para conquistar a paciência, a tolerância, o amor. E aí quando a gente sai, a gente agora eu preciso trabalhar. Agora esquece um pouquinho a religião. Mas na verdade, se a gente já fizesse tudo isso, a gente não precisava. A gente precisa vir porque a gente ainda não consegue fazer isso lá de fora. Então a gente vem aqui para se fortalecer, para se renovar, para ser lembrado dos nossos objetivos, para ser lembrado do amor de Deus, como devemos agir para quando sairmos daqui, no trabalho, na escola, na nossa família, conseguirmos exercitar e lutarmos mais com um trabalho incessante, como a leitura disse, para conquistarmos os objetivos espirituais. Então eu preciso a todo momento refletir o que eu quero com isso, que vibração eu estou colocando nessa minha ação. Tudo depende de que objetivo é esse. Eu posso ser rico, e a riqueza é uma prova difícil. A riqueza, ela é emprestada, como todos os nossos bens. Talvez numa existência, aquela pessoa tenha sido escravo, e nessa ela recebe a oportunidade de ter o dinheiro em suas mãos para fazer um bom uso, para provar que consegue fazer um bom uso. E depois, esse dinheiro vai passar para outra pessoa. Vai passar para um filho da mesma família? Talvez o filho tenha sido um inimigo no passado, que agora vai receber aquele dinheiro e também tentar fazer um bom uso. Então ela vai passando de mão em mão, cada hora Deus coloca, agora eu deposito em você, vamos ver o que você consegue fazer. Agora eu deposito em você. E ela vai passando, ela não nos pertence, não é nossa propriedade.
tem o dinheiro, que é rico, que tem uma empresa, o empresário rico, ele pode ter um objetivo de ter ganância, de ser o melhor, de ganhar muito dinheiro, de ter muito lucro, de ficar famoso. Que objetivo ele tem? Se esse objetivo é conseguir mais dinheiro, conseguir mais fama, o que ele está colocando de vibração, de energia? O que ele está desenvolvendo dentro dele? A ganância, o egoísmo, a soberba, a vaidade. É isso que ele está cultivando dentro dele. Mas se ele é o mesmo empresário rico e o objetivo dele é produzir um produto que sirva à sociedade, desenvolver os seus funcionários para que eles cresçam psicologicamente, economicamente, se desenvolvam profissionalmente, se ele consegue lidar com seus funcionários de uma forma amorosa, educada, respeitosa, se ele está preocupado em gerar empregos para a comunidade dele, ele vai utilizar esse dinheiro, vai utilizar todos os recursos tecnológicos disponíveis com um objetivo bom. É um objetivo que se aproxima ele do objetivo de Deus, que é colocar ele naquela experiência para fazer bom uso do poder e do dinheiro. Aquela situação que ele está ali naquele cargo pode tornar ele um chefe autoritário ou pode tornar ele um líder, que vai levar muita gente para um caminho bom, junto com ele. E aí ele coloca uma vibração de amor, e ele desenvolve o quê? A ganância, a inveja, a vaidade? Não, ele desenvolve a caridade, ele desenvolve a humildade, o amor, a mesma existência, o mesmo tipo de prova e expiação, mesmo gênero de provas, melhor dizendo, mas os objetivos que ele colocou naquele cargo, naquela oportunidade que ele recebeu da vida, vão permitir que ele desenvolva virtudes e não mais mazelas. Pode ser um artista que pode querer fama, dinheiro, vai desenvolver vaidade, vai desenvolver a ganância, o orgulho. Ou pode ser alguém que queira cantar, que queira levar paz aos corações, vai desenvolver a humildade, pode desenvolver a caridade. Então, tudo vai depender de que objetivo eu tenho com aquela minha ação. E muitas vezes, isso não é tão fácil de ser observado. Por isso que eu digo que é um exercício que a gente precisa ter ao longo desse novo ano. Às vezes a gente fala para alguém, um amigo nosso, algumas coisas que aquela pessoa precisa ouvir. E a gente pensa, não, eu vou falar porque alguém precisa dizer. A pessoa precisa abrir a sua mente, porque ela não está enxergando certas coisas. Eu vou falar o que eu estou pensando para ela, o que eu observei, para poder ajudar. E a gente acredita nisso. Se a gente tem a intenção de realmente ajudar, se a gente realmente está colocando aquela pessoa em primeiro lugar, e se importa com aquela pessoa, a gente vai falar com amor, com paciência, a gente vai pedir ajuda e amparo espiritual para aquele momento, e a gente vai estar ali pronto para ajudar. Mas se o meu objetivo oculto, que muitas vezes é oculto da gente também, que às vezes é o nosso inconsciente que fica ali gritando para a gente fazer alguma coisa, às vezes é uma influência espiritual que nos incentiva a fazer algo e a gente se engana, achando que está agindo no bem, e na verdade a gente quer uma oportunidade, fingindo que a gente quer falar para ajudar, mas na verdade a gente quer tirar o pé engasgado. Que está engasgado em mim, alguém tem que dizer para ele. É o orgulho ferido, é a inveja, e a gente fala as verdades e finge para a gente mesmo que a gente está falando pelo bem da pessoa. E aí a gente pensa assim, mas a ação de falar algo que vai ajudar a pessoa já é o suficiente. A gente analisa as nossas ações pela ação em si. Eu ajudei um pobre, então é bom. Que nem a nossa historinha, né? Eu entreguei uma sopa, é bom. Eu estava no centro, é bom. Eu ofereci emprego, é bom. Eu falei uma verdade que a pessoa precisava ouvir. A gente acha que tudo é maravilhoso. Mas se a intenção, se o objetivo não é boa, por
mais que a pessoa até se sinta ajudada, no final das contas, porque nada é por acaso, né? Às vezes a pessoa até vai refletir, vai receber ajuda por isso, vai evoluir por isso, mas a sua intenção, no fundo, não é de ajudar. A sua intenção é de alfinetar. E que vibração você vai estar colocando juntamente com suas palavras? Com quem você vai estar sintonizando naquele momento? Quem você vai estar atraindo? Ou que sentimentos, que vibrações você vai atrair para perto de você naquele momento? E aí já deixou de ser uma doação. Então a gente precisa começar a analisar não a ação em si, mas os nossos objetivos. O que eu estou fazendo? Por quê? Para que eu vou fazer isso? Isso é muito importante. Antes de qualquer ação, o WhatsApp então, vai escrever alguma coisa para alguém, você acha que é algo bom, para e reflete. Para que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo verdadeiro? Ai, não é para ajudar não. Eu acho que eu estou no fundo me sentindo com meu orgulho ferido. Eu quero alfinetar, jogar uma indireta. Ninguém vai perceber a maldade. Você vai falar, todo mundo vai achar que você está querendo ajudar, que suas intenções são boas, você mesmo vai se enganar. Mas a sua vibração não foi boa, seu tom de voz não foi bom, você não atraiu boas vibrações, você atraiu quem quer te atrapalhar, você desenvolveu mazelas e não suas virtudes. Já fugiu dos objetivos de Deus, já se afastou, seus objetivos já se afastaram, te afastaram de Deus. Então sempre pensar, esse meu objetivo me aproxima ou me afasta de Deus? Se ele te aproxima de verdade, não pelo que você vai fazer, mas pelas suas intenções, pelo sentimento que você coloca naquela ação, ótimo, faça. Se não te aproxima, espera. Espera para você estar com o sentimento correto. Vai ser bom para você, vai ser bom para o outro. E isso é um exercício diário. Perdão também. Né? Quantas vezes a gente pede perdão a alguém, ou perdoa, e fala, não, eu te perdoo. E a gente acha que está fazendo uma coisa maravilhosa, porque perdoar é o correto, porque é a caridade moral, perdão do exemplo das ofensas. Mas no seu íntimo você está querendo se sentir superior àquele irmão. Ai, eu vou ser o mais corajoso. Eu vou mostrar que no fundo, que ele errou, deixa só ele errado. Não é? Não é melhor você ser ofendido do que ser o ofensor? Então a gente vai incorporando essas frases e vai tentando se enganar. É melhor ser um ofendido do que ser um ofensor. Deixa só ele como errado. Deixa que Deus vai resolver o futuro dele. O destino dele vai... Não sei não, mas deixa que Deus resolve. Já não é um sentimento de vingança? A gente não fez nada, mas a gente está lavando as mãos e torcendo para que Deus se vingue, né? Como se ele fizesse isso. Mas a gente acha que não, ó, o caminho dele está... E aí, no fundo, a gente não quer pedir perdão, a gente não quer aceitar as desculpas, a gente não quer estar em harmonia, em amor com aquele irmão, a gente quer se sentir orgulhoso de que foi o primeiro, o mais corajoso, né? O primeiro a pedir perdão, não é o mais corajoso? Então, eu sou mais corajoso que ele. Eu fui ofendido e ainda perdoei. Olha como eu sou bom. Pronto, já perdeu todo o sentido, né? Toda boa intenção que muitas vezes a gente tem mesmo. Isso é muito sutil. Isso que eu quero trazer hoje para vocês. Nós não somos maus e perversos. Nós somos humanos. Uma caminhada, uma trajetória, faz parte da nossa trajetória. Mas isso é a vigilância necessária. Orar e vigiar. Quando orar e pedir a Deus, me dê paciência, ela não vem numa caixa de presente. Ela vem numa oportunidade de exercitar a paciência. Vem uma pessoa que vai te irritar o dia inteiro. E aí você tem que fazer o quê? Aproveitar aquela oportunidade. E aí a gente tem que pensar nos objetivos. Eu vou fazer isso para evoluir só? Não, vou fazer caridade moral, vou pensar no outro, vou entender pela minha empatia que o outro também tem suas dificuldades, também tem suas impaciências. Então a gente respira fundo. Então a gente não precisa pensar em grandes planos, em grandes ações, não precisamos salvar o mundo inteiro. A gente já tem um planejamento reencarnatório pronto, não fechado e finalizado, mas um planejamento que vai nos gerar várias oportunidades
oportunidades nessa existência que vão favorecer a gente alcançar os objetivos de Deus. O que a gente tem que fazer é abraçar cada oportunidade, seja ela boa ou ruim, e em cada oportunidade pensar: o que Deus quer para mim com essa oportunidade? Qual é o objetivo de Deus? Para que eu estou vivendo isso? Não por quê, porque o porquê faz a gente sentir vítima. Para que eu estou vivendo essa oportunidade? O que eu posso desenvolver de virtude com essa oportunidade? Com essa pessoa, com essa dificuldade, com essa facilidade? Porque até as facilidades a gente tem que avaliar, como nós falamos do carro, do dinheiro. O que Deus quer para mim com essa oportunidade de emprego? Alguma coisa. Desenvolvimento intelectual? Sim. Desenvolvimento profissional? Sim. Oportunidade de gerar renda para ajudar mais pessoas? Sim. Mas sempre nesse sentido. Para quê? O que eu posso fazer com essa oportunidade? Para desenvolver ainda mais a minha caridade, minha paciência, minha indulgência. Então, sempre focar nisso. Para quê? Qual é o meu objetivo? O que eu posso conquistar com isso? O que Deus quer para mim? Será que é o mesmo objetivo meu, no meu plano terreno? E aí, para finalizar, eu trouxe um relato psicografado que fala assim: há séculos atrás, um nobre rei conduzia seu reinado com leis duras e com autoridade. Havia muitas pessoas carentes e necessitadas, humildes, a pedirem por alimentos pelas casas. Viviam à mercê do tempo e da sorte. Seus objetivos eram a sobrevivência. Buscávamos trabalho e alimento pelo reinado, lutando para ganhar o pão de cada dia. Os caminhos eram belos, cercados de flores e arbustos. Florestas rodeavam o reinado e enchiam-no de diferentes aromas e melodias. Datava meados do século XVI. A sociedade sofria muito com as perdas pelas guerras, pelas doenças. Sofriam muito, se sentiam indesejados, desprezados pelos demais. Tempos cruéis. Agora nós sabemos que nada ocorre por acaso e que tudo tornou-se necessário para que a misericórdia divina pudesse agir de forma justa. Ainda não sabíamos. Homens, mulheres, crianças, todos envolvidos na miséria. Mas ainda assim, se sentiam em paz entre eles. Não tinham pelo que competir, repartiam o pouco que tinham, não tinham nada a perder ou temer. Os casais eram parceiros, verdadeiros companheiros de jornada, um bálsamo para o sofrimento. Mas nos sentimos injustiçados com as diferenças sociais e econômicas. Uns com tantos, outros com nada. Queríamos justiça, estávamos inconformados. Planejamos uma rebelião. Queríamos o que eles tinham, queríamos sangue. Péssimas decisões. Não tivemos clareza no pensamento, não tivemos boas influências. Olha, com os objetivos errados, faz com que a gente tenha sentimentos errados, atraímos influências erradas também. Não ouvíamos nossos próprios corações. As batalhas estavam por vir, nossos planos eram cruéis, mais sangue a ser derramado, mais sofrimento estava por vir. O dia determinado pelo grupo chegou. Estávamos à espreita, aguardando o momento combinado. E quando o sinal foi dado, começamos a atacar. Atacamos os nobres soldados do rei na entrada do castelo. Eles estavam desprevenidos, não esperavam por isso, mas eles eram muitos. E o contra-ataque foi feito a duras penas. A morte chegou a todos nós e o sofrimento se ampliou. Não morremos lutando pela sobrevivência. Morremos lutando por sangue, por vingança, por ódio. A recepção no plano espiritual foi feita por irmãos que nos influenciaram, que torceram pelo trágico fim. Estávamos em situação ainda pior, sofrendo no lodo derradeiro, feridos e cansados de tanto sofrimento. Minha amada e eu permanecíamos juntos. E mais uma vez, nosso amor era maior que qualquer sofrimento. E esse amor nos fez lembrar das belezas da vida e das súplicas de Deus para que o amor prevalecesse. Esse era o objetivo de Deus. A luz nos cercou e nos
nos amparou. A culpa foi substituída pela vontade de melhorar e de se recuperar. O perdão nos foi dado e a divina providência nos direcionou para uma nova vida. Seguimos unidos, amparados pelos amigos espirituais, para uma nova jornada repleta de aprendizagens. A fortuna nos foi dada, mas a missão seria ainda mais difícil. Estávamos no lado oposto, lado que tanto odiamos e combatemos. Tínhamos recursos e meios para garantir que a justiça fosse feita para os humildes, como nós no passado. Mas o dinheiro corrompe e o bem fica obscurecido. O poder, a fartura e as influências nos guiaram para o lado extremo. Não queríamos ajudar, queríamos acumular ainda mais, cada vez mais. A miséria estava à nossa volta, implorando-nos por auxílio, mas nada fizemos. Quanto tempo desperdiçado! Vestidos, fama, festas, guerra, nobreza, a fria nobreza dos corações. E o mal nos cercava, nos compelindo ao ódio e à avareza. Quanto mal fizemos, quanto tempo desperdiçado, quantas aprendizagens ignoradas. E mais uma vez, retornamos ao plano espiritual. E mais uma vez, desejamos retornar e resgatar os males causados e as oportunidades perdidas. E mais uma vez, nos comprometemos a prosseguir e aprender o verdadeiro sentido da palavra amor. Amor ao próximo, seja ele quem for, seja ele onde estiver, estejamos nós onde Deus nos permitir e desejar. Então, que o ano de 2023 seja repleto de bons objetivos, objetivos nossos, mas que sejam objetivos que vão ao encontro do Pai, ao encontro de Deus. Não objetivos terrenos como finalidades, objetivos espirituais, que nós vamos conquistar a cada oportunidade da vida, a cada vivência terrena que nós tivermos. Desejo um ano maravilhoso para todos nós, repleto de aprendizagens, de oportunidades, sejam elas difíceis ou não. Não podemos esperar somente facilidades, mas que tenhamos todos muita força, muita fé, muito amparo e que estejamos unidos, como sempre, entre nós, nossos amigos espirituais e com Deus, se assim desejarmos. Muita paz, meus irmãos. Gratidão.